essa biblioteca chamada PUP, ela é interessante porque ela não tem algumas das limitações que a gente viu no Limprog, né? Quer dizer, eu consigo escrever o sistema de equações lineares do jeito que ele está aqui, porque o PUP faz maximização e minimização, e ele aceita todos os tipos de restrição, né? Tanto menor ou igual, maior ou igual e tudo mais. E uma terceira diferença que ele tem é que ele permite utilizar diversos algoritmos para resolução desses problemas, né? No caso do Limprog, vocês viram que ele usa o simplex, mas que vai ser descontinuado, e ele usa Higgins, né? A, Aqui ele permite usar solvers, inclusive comerciais, né? Então é interessante esse tipo de biblioteca. Eu vou limpar de novo o meu notebook para a gente poder rodar desde o início. Basicamente eu tenho diversos métodos dentro do PUP que permite definir o problema, qual é o tipo do problema, ver o status e achar e definir as variáveis. A gente vai ver aqui que ele é mais declarativo, né? A gente consegue declarar o que é a variável, essas informações. Esse problema é exatamente o mesmo que a gente tinha visto no outro, nos outros notebooks. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um problema. Para isso, a gente usa esse método LP problem. Ele recebe pelo menos dois parâmetros. Um é o nome, né? Esse nome ele não pode ter espaços, tá? Então, por isso que tem esse underscore aqui. E se ele é de maximização ou de minimização, né? Então, aqui está LP maximize, porque a gente quer maximização, mas ele poderia ser NP minimize para minimizar. No caso, a gente define variáveis, né? Então, uma das vantagens é que a gente vai escrever as equações do jeito que elas estão aqui. Então, para isso, a gente precisa de criar a variável. E na criação da variável, a gente já fala quais são os limites. Então, na criação, a gente já resolve essa parte onde estão os nossos, né, os limites, né? Basicamente, o que a gente está fazendo a gente criou a variável, o nome é só um descritivo, né, x e y, mas aqui se eu escrevesse a e b não faz diferença. O que importa é o que ele retorna, porque a gente vai usar essas duas variáveis de retorno para poder definir o nosso problema completo. E aqui eu estou mostrando duas formas de você colocar os limites inferior. O limite inferior você pode escrever, ele tem um parâmetro com o nome, né? Então você pode escrever lowbound igual a zero, ou pôr direto o zero, né? Então o segundo parâmetro sem nome é sempre o lowbound. Então, no caso, como a gente só tem lowbound, eu não precisaria de ter feito isso. Mas se eu tivesse, por exemplo, que definir o upper bound, né, aí eu já preciso de usar o nome, porque ele já não é o segundo mais. Então, assim, eu tendo definido o problema e as variáveis, basicamente agora o que eu vou fazer é um processo igual eu estou mostrando aqui. Eu vou adicionar ao problema, que é essa variável que foi atribuída quando eu chamei problem, eu vou adicionar aqui tudo que eu quero, né? Qual que é a minha nessa sequência, qual que é a função objetivo e depois todas as restrições que eu tenho. Como é que ele sabe qual que é a função objetivo?
aqui não tem igualdade, nem desigualdade, nem nada. Né? E as outras sempre vão ter o sinal de maior ou igual, menor ou igual, assim por diante. Então, olha só, aqui é basicamente copiar o que está escrito lá. Eu só tenho que lembrar que o início é sempre esse formato. É prob, que é o que a gente criou uma variável ali, para o problema, mais igual, e a equação é repetir aquela que a gente escreveu, né, que tá na descrição do nosso problema. Então, eu acrescento a função objetivo, a equação 1 é exatamente o que está ali, 2x mais y menor ou igual a 20, né? E eu posso, do mesmo jeito que eu fiz uma linha, eu posso colocar várias chamadas aqui, né, nessa célula. E com isso eu acrescentei todas as equações de restrição que estão ali. Acrescentei a função objetivo. Os meus limites já estão definidos na criação da variável. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é chamar a resolução. Eu posso gravar esse problema no disco para ler ele depois, se eu quiser. Então aqui é só para mostrar que existe essa possibilidade, mas eu não fiz nenhum exemplo lendo o problema direto, né, já criado do disco, mas vocês podem tentar isso depois. A gente chama o solve, ele mostra um monte de informação aqui. As duas informações que eu acho interessante primeiro, a gente não definiu qual é o solver, né? Então ele usa um solver padrão, né? O nome do solver aparece nessa primeira linha. E a outra coisa é qual que é o valor, né, da função objetivo que ele achou. Tá. Eu esqueci de... Eu esqueci de acrescentar aqui. A gente pode, então, ver informações similares ao que a gente viu usando o limprog. Um pouco diferente, né? Ele tem esse LP status que decodifica o que é o status, né? Que aqui retorna um número, então o LP status vai dizer o que ele achou. Então, como ele escreveu aqui, ótimo, quer dizer que ele achou a solução do meu problema. No caso, lembra que as variáveis são separadas, então aqui eu consigo ver o nome e o valor que a variável recebeu, né, que eu estou plotando aqui, e qual que é o valor da função objetivo usando esse para esse sistema de equação. Quando a gente vê as variáveis, só para... Eu tinha falado antes, mas não tinha mostrado. E você pode indicar, né, o nome, qual que é o limite inferior, qual que é o limite superior. Se você não definir, ele fala que é mais infinito. E você pode definir qual é o tipo da variável. Nota que a gente não definiu aqui nada. Ele assume que a variável é real, mas você pode definir que a variável é inteira ou que a variável é binária, coisas que a gente não conseguia fazer né, que a gente tinha que colocar isso como naquele integrality no limprog, e aqui a gente já define na criação da variável. Aí tem mais um monte de coisa, né? Não importa. Outra informação interessante é que no solve, eu passei o solve com nada, mas você pode fornecer qual é o solver
que você quer que o pulp rode. De novo, faltou colocar pulp aqui. No caso, ele está mostrando que tem pulp CBC CMD, que é o que ele chamou lá em cima. Esse é o default. E ele está mostrando mais 2 solvers nessa lista. Nota que aqui eu estou pedindo para ver só os solvers que são disponíveis, quer dizer, que ele consegue, que eu consigo definir para ele rodar. Esses 2 são exatamente aqueles que a gente viu no primeiro vídeo, como instalar. Né? Então, a gente instalou esse CoinOR e a gente instalou o GLPK. Né? A gente pode, então, isso significa que a gente pode não só usar o default, que é o que ele rodou ali, que é o CBC, mas a gente também pode selecionar algum deles. Eu vou mostrar aqui rapidamente só como é que ele faz. Aqui, ele de novo, eu esqueci do pulp. Aqui. Então, definindo o problema de novo, estou definindo que a categoria é inteiro. Né? Então, eu quero que as 2 variáveis sejam inteiras. O processo é o mesmo, né, de somar no problema, né, que foi definido aqui em cima, a função objetivo e todas as equações de restrição. E aqui eu estou eu estou criando um solver. Estou só passando que eu quero que ele gere mensagens, que eu quero que ele inicialize, né? Crio o solver e eu passo então agora para o probsolve qual é esse solver. Nota que lá em cima, só voltando lá em cima para vocês verem, eu chamei ele sem parâmetro nenhum. Né? Então ele usou o solver padrão que já tá criado. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Né? Ele vai executar. Ele tá dando informação de que foi com 2 variáveis. Qual que foi o valor da função objetivo se fosse contínua. E aqui o valor da função objetivo com as variáveis inteiras. Se eu executar esse pedaço, de novo, eu tinha esquecido aqui do pulp. E aqui a gente vê, então, que ele achou o valor ótimo para as 2 variáveis, né? Os 2 valores são inteiros, e achou o valor da função objetivo. É isso. Normalmente, não tem muito segredo. A questão principal aqui realmente existem algumas manipulações que você tem que fazer para poder não ter equação redundante, né? Igual a gente tinha visto na primeiro aqui, não nesse, no primeiro exemplo da introdução, a gente viu que como a solução cai aqui, essa restrição aqui, ela não serve para nada. Porque ela vai, se eu usar só a área definida pela primeira restrição, já é suficiente. Então, para esse problema que é muito simples, não existe nenhuma dificuldade, mas à medida que seu problema vai ficando mais complexo, com muito mais restrição, retirar restrições que não auxiliam na obtenção da solução facilita e acelera o processo de execução, né? E, na verdade, esse é o segredo de resolver o sistema de equação linear muito grande.